No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, só até aqui. Nós estamos, irmãos, num tempo que espiritualmente se chama o dia mau. Estamos nos maus dias, irmãos, desta vida, ainda que para muitos possam ser bons dias, irmãos, materialmente falando, mas sabemos que de uma maneira assim, geral, irmãos, também muitos estão padecendo no mundo, mas espiritualmente, irmãos, não é momento de nós estarmos desapercebidos, porque estamos no fim dos dias, no sentido do cumprimento da palavra de Deus. Aqui nessa palavra que o Senhor nos tem revelado nesta noite, fala da armadura de Deus. O homem, irmão, nós, na nossa vida cotidiana, nós corremos de um lado para o outro. Irmãos, para manter o sustento da casa, da família. Muitos irmãos fazendo cursos, estudando, irmãos às vezes sacrificando até o próprio corpo para adquirir uma posição boa na sociedade. Irmãos, e como faremos para nos preparar para aquilo que é do Espírito? Porque assim o homem faz para se preparar para o mercado de trabalho, irmãos. Quando estuda, muitas das vezes trabalha fazendo horas extras, tudo para ter uma posição melhor, para ter um salário melhor. Mas, irmãos, aqui se trata agora do Espírito. Quando se fala da armadura de Deus, irmãos, nós temos que nos esforçar como se fizéssemos horas extras do Espírito, orando e vigiando, irmãos, se esforçando naquilo que Deus lhe deu entendimento, naquilo que está ao nosso alcance, porque o que não está em nós, o Senhor não vai requerer de cada um, mas aquilo que está em nós podemos fazer, irmãos, congregar, orar, vigiar, amar o próximo, isto está em nós, e se cumpre então em nós a palavra, irmãos de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui o apóstolo falava aos Efésios, irmãos. O demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todo aquele que se achega a Deus, irmãos, interessado naquilo que é do céu,
Ele alcança, irmão, ele alcança. E não tem branco, não tem preto, não tem, irmãos, pobre, não tem rico, não tem de baixa estatura, nem de muito alta estatura. Para Deus não tem posição carnal, tem posição do coração, espiritual. Porque Deus, Ele não vê como homem, Ele vê, irmãos, o coração do homem. Nós vemos a face um dos outros e sabemos alguma coisa um dos outros. Mas o Senhor, Ele vê tanto por dentro como por fora. Por isso que nessa graça não resolve, irmãos, se manifestar de maneira que apresente a parte externa do homem ou da mulher. No sentido, irmãos, de agradar a Deus. Primeiramente, agrada-se a Deus com o coração. E aquele que consegue agradar a Deus com o coração, tudo se encaixa. Tudo, irmãos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E não adianta, irmão, para vencer o mal, irmãos, aquele que se apoiar naquilo que é material, naquilo que está no mundo, você não conseguirá vencer o mal de maneira nenhuma. Para vencer o mal, é se chegando a Deus com humildade, na simplicidade, crendo de todo o teu coração e reconhecendo que nós, irmãos, a começar do mais novo ao mais velho, do ministério não, nós não somos nada. Temos que reconhecer isso, irmãos. Ninguém se engane porque tem uma posição no ministério, ou tem aqueles irmãos mais antigos do ministério, irmãos, que eles são especiais ou são diferentes. Não. Se vacilarmos na comunhão, se não buscarmos a Deus, o maligno nos enganará. E temos, irmãos, evidências, exemplo claro que está acontecendo entre nós essas coisas. Antigos do ministério deixaram de ser nossos irmãos em Cristo. Bem-aventurado é você que não olha para a direita nem para a esquerda, mas olha para o Filho de Deus, que venceu. Nós temos que olhar para quem venceu, irmão. Glória a Deus. Para quem venceu. Não podemos confiar em nós mesmos, quanto mais no próximo, no sentido de salvação. Irmãos, bem-aventurado aquele que se apega ao Senhor, ora, confia. Se tivermos que chorar, irmãos, e lamentar, é diante de Deus. Porque Deus, Ele verdadeiramente, Ele ouve a oração dos aflitos e do necessitado. Pode ter certeza que todas as tuas lágrimas diante de Deus não foram em vão. Não veio resposta ainda? Virá. Pode ter certeza. Deus responderá pelas suas lágrimas, pela sua aflição. Quer seja por qualquer causa que você depositou na mão do Senhor. Virá ao seu tempo e Deus te alegrará. Então nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, irmãos. Não estamos mais servindo a Deus, irmãos, como no tempo de Moisés, que era pela lei de Moisés. Olho por olho e dente por dente. Não, irmãos, agora é pela graça. Pela graça sois salvos, está escrito. Não é por força, nem por violência, diz o Senhor. Está escrito, irmãos. Mas pelo meu Espírito. E o Espírito de Deus é mansidão, é paz, é amor, irmão. Por isso que o Senhor lhe disse, se alguém lhe der um tapa na tua face, também lhe dá outro lado. Se querem que você caminhe com ele uma milha, caminha com ele duas. Se pedirem a tua capa, dá-lhe também a túnica. Glória a Deus. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Por isso, irmão, porque o Senhor é amor, é misericórdia. No tempo passado, na lei, irmão, aquele que roubava era imputado à mão daquele que roubou. Era feito, irmão, justiça na carne mesmo, pela dureza do coração do homem. Mas Cristo veio, irmão. Ele é a perfeita lei da liberdade.
A lei que reina lá no céu, Ele reina entre nós. A lei de vida, lei de paz, lei de amor. E no mundo corrompido do jeito que nós estamos, precisamos nos apegar a Deus, irmão. Então não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados. Aqueles irmãos que foram primeiros no Espírito, as potestades, irmãos, forças do ar, que não tem paz e nem comunhão com Deus e nem conosco. Lutamos contra esses espíritos, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais que querem invadir o nosso coração, o lugar em Cristo, entre a irmandade, irmãos, no seio da nossa família, daqueles que servem a Deus. E como vamos vencer isso? Tomando toda a armadura de Deus, revestindo-nos da fé, da esperança. Está escrito aqui, irmãos, para que possamos resistir no dia mau. Quando foi escrito aos Efésios, irmãos, os dias não estavam como estamos nos dias de hoje, mas nós já estamos no dia mau, irmão. Bem-aventurado é você, irmão, irmã, que está em pé. Glória a Deus. Não materialmente só falando, mas em pé no Espírito. Você tem a certeza da vida eterna, tem a confiança, aquela convicção que ninguém arranca do teu coração. Como que Deus ainda não veio até agora, mas Ele virá na minha vida, eu sei. Isso é fé. E esta fé o inimigo combate contra ela. Mas fica firme, irmã, irmão, fica firme como o vento invisível. Glória a Deus. Você não viu? Parece que quanto mais fé você tem, mais as coisas estão indo por água abaixo, está voltando para trás. Fica firme na tua posição. Porque para Deus operar, não precisa estar as coisas encaixadas. Quando Ele quer operar, do nada, Ele faz tudo. Ele é o Criador. Ele é o Formador. Então, irmãos, para comovermos o Senhor, precisamos de fé. Precisamos de confiança. Ainda que tenhamos que chorar, irmãos, porque é difícil a prova. Quando o maligno bate a nossa porta, a nossa casa, ele adentra para dentro, mexe nos nossos filhos, mexe nos nossos bens, mexe no sentimento de alguém, irmão, daquele que você ama. É difícil, é árduo, é triste, mas nós devemos ter o pé firme, irmão. Glória a Deus. A fé não pode ser abalada. E se a sua fé for firme, ainda que tudo se vá, o teu coração tem que estar firme com Deus, crendo no Senhor. Pode ter certeza, Deus não te decepcionará. Deus não te decepcionará. Ele não falhará. Porque para o Senhor, ainda que tenha ido tudo embora, ainda que tenha perdido tudo, para Ele, quando Ele quer, está achado, ainda que tenha ido, Ele faz voltar. Ele é Deus. Irmãos, a nossa força comparada de Deus é zero. O nosso entendimento é nada. Mas o nosso Deus é supremo, irmão. A força dele não tem limite. O conhecimento de Deus não pode ser medido. A sua obra não pode esquadrinhar. Então o inimigo tem ciúme de você, porque você crê em Deus. Porque ele que achou que era tão sábio não conseguiu agradar a Deus de maneira que pudesse permanecer no reino de Deus. E você, na tua prova e na tua luta, num corpo corruptível, está vencendo a morte e o inferno.
Glória a Deus. Seja valente, irmã. Irmão, seja valente nesta guerra, nesta batalha espiritual. Como não tendo nada, tendo tudo. Como pobre, mas enriquecendo a muitos, irmãos. Quando a sua boca se abre, as palavras que alguém ouve de você se alegra, liberta uma alma, porque é falada pelo Espírito de Deus, guiada pelo Espírito Santo. E a cada dia, irmãos, que estamos na casa de Deus, estamos orando, estamos na comunhão, você está se revestindo da armadura de Deus. A fé é uma das armaduras preciosas. Você apaga, como está escrito aqui, todos os dardos inflamados do maligno. Porque ele atira dardos inflamados para matar, para destruir. Mas a tua fé em Deus é como um escudo, irmão. Vem para destruir você e tua casa, mas a tua confiança está em Deus. Os dardos eles vêm e caem, e não passa, não chega, não atinge. Não acontece nada, porque a tua fé, como um escudo, venceu os dardos inflamados do maligno. E havendo feito tudo, fica firme, porque muitos irmãos se revestem, no princípio se revestem da armadura de Deus, e depois relaxa, não fica firme mais, por alguma coisa qualquer ou terrena, por algum gozo passageiro, esqueceu do que Deus ensinou, da armadura que Deus põe no coração dele. Ele começa a arrancar dele mesmo toda a armadura, toda a proteção contra o mal. Por isso está escrito aqui: havendo feito tudo, ficai firmes. Firme não um dia, 2 dias, até os últimos dias que Deus nos dê na terra. Porque aquele que vencer, irmãos, herdará todas as coisas. Está escrito. Se porventura, antes de chegar o nosso dia de partir daqui, nós lançarmos para trás de nossas costas tudo o que ouvimos e tudo o que aprendemos, reputarmos por nada a bendita palavra, a fé, a esperança em Deus e a confiança, nós arrancamos de nós a armadura, o inimigo nos matará. Perdemos todo o nosso trabalho, perdemos toda a nossa jornada, irmão. Mas aquele que ficar firme até o fim, diz o Senhor, dar-te-ei a coroa da vida eterna. A nossa vitória maior está no fim, irmão. Como está escrito, a nossa vida é um conto ligeiro, irmão. E nesse conto ligeiro, o inimigo trabalha de dia e de noite para tentar impedir de você receber a coroa da vida eterna. Mas, irmão e irmã, se você não for, irmãos, do lado do mal, mas ficar junto com o Senhor, constantemente confiar em Deus, o Senhor guardará nesse conto ligeiro que é a tua vida, que é a nossa vida. Passa muito rápido. Estai, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, irmãos, que corta a direita e a esquerda. É uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados, irmão. E aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, nenhum espírito te vencerá. Viu, irmão? Então temos que ter a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus em nosso coração. Capacete da salvação é uma proteção para a tua mente, que nada pode arrancar do nosso entendimento, irmão. A salvação. Conheci, irmãos, um servo de Deus que perdeu o capacete da salvação. Ele cria na salvação, porém começou a ler muitos e muitos livros,
não vigiou, não orou ao Senhor, porque até para lermos leituras diferentes da Bíblia, nós temos que estar em comunhão, irmãos, para ver se Deus quer que nós vamos aprofundando em tal coisa. E o inimigo conseguiu, irmãos, tirar da mente dele a proteção da salvação, de maneira que ele não cria mais que Cristo Jesus se fez carne, que Cristo Jesus desceu como Salvador. E isto, irmãos, é grave, gravíssimo. Se alguém não crê que o Senhor Jesus veio em carne, está escrito em São Pedro, se não me falha. Aquele que não crê que Cristo veio em carne aqui na terra é o anticristo, porque não confessou o seu Salvador, não creu. Então, por isso está escrito aqui: tomando sobretudo, irmãos, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aquele que tem na sua mente a salvação, irmãos, que você sabe que você sendo fiel a Deus, no final de tudo você será salvo, está protegido, irmãos. Tem um capacete, uma proteção na cabeça. O inimigo não pode arrancar o capacete da salvação. Por isso, irmãos, a nossa confiança estando em Deus, irmãos, que desde o nosso levantar e o nosso deitar, e quando estamos dormindo, é o Senhor por nós. É Ele que nos guarda, é Ele que é o guarda fiel do seu povo, Ele que nos livra até durante o sono, irmão. Jó disse, irmãos, receberíamos somente o bem e não receberíamos o mal, quando ele falou para a sua mulher, porque a sua mulher, não suportando o que ele estava passando, disse para ele: amaldiçoa Deus e morre, Jó. Como uma doida fala você, mulher. Receberíamos o bem e não receberíamos o mal. Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios, diz a palavra. Ou seja, irmãos, o Senhor está querendo dizer para nós, aquele que está em grande provação na sua vida, não atribua a Deus falta alguma. Porque, irmãos, o Senhor criou a luz, criou as trevas. O Senhor criou o bem e criou o mal. Grande é esse mistério. Mas o Senhor, irmão, não tem parte com o mal. Mas tudo foi criado por Deus, irmão. Tudo. E ninguém levanta um pé, uma mão nos céus e na terra, se não for pela vontade de Deus. Grande é esse mistério também. Como está escrito, uma folha de uma árvore não cai sem que seja da vontade de Deus. Porque Deus é onipotente, onipresente. Até as palavras que estou falando aqui, elas não estão saindo por meu próprio sentimento ou entendimento. É porque o Deus que nós servimos, Ele quer que seja assim. Se Ele não quiser, Ele trampa minha boca e não sai nada. Bem-aventurado aquele que crê assim. Eu caminho porque Deus me faz caminhar. Eu creio nele porque isso vem dele. É um dom de Deus. Então vamos clamar ao Senhor: tem misericórdia de nós. Mantém esse dom maravilhoso em meu ser de crer em Ti. E no final de tudo isto, tem um pagamento de Deus. Por toda dor, por todo sofrimento, porque você creu, porque você confessou a Cristo Jesus. Creu que Ele deixou do Pai e veio na terra para te salvar. Então tem um galardão, tem um pagamento para tudo isso. Uma glória eterna, sem par, junto com Deus, que ainda não foi revelado como será. Como disse o apóstolo São Paulo: se somos agora filhos de Deus, o que haveremos de ser? Algo muito sublime, irmão. Então, olhando no porvir, crendo na esperança da vida eterna, crendo que um dia Deus te exaltará e te glorificará, crendo que Deus levantará tua cabeça perante todos os teus adversários, que aquilo que você não alcançou, que aquilo que você não fez, aquilo que fugiu de você, Deus te fará você alcançar. A vitória que você não teve, o consolo que você não teve na terra, Deus te consolará. Alguém não conseguiu enxugar tua lágrima, alguém não conseguiu te colocar paz no seu coração, Deus te dará paz, Deus enxugará tua lágrima. Porque cremos naquele que era e que é e que será
reinará eternamente, irmão, e que tem o domínio eternamente, e que esta nossa vida é passageira, a vida melhor está por vir, irmão. Irmão, irmã, levanta a tua cabeça hoje pela palavra. Tenha bom ânimo, irmão. Não tema a força do mundo. Não tema o que pode fazer o homem, irmão. Não tema muito mais o que possa fazer teu inimigo, porque o Senhor te diz: eu sou contigo, Ele não te fará dano algum. Vamos temer ao nosso Deus, irmãos, como Cristo ensinou para os seus discípulos. Vou ensinar a vocês a quem vocês devem temer. Tema aquele que, além de matar a carne, pode colocar a alma no abismo, no fogo eterno. A esse sim, a esse digo temer. Irmão, e se nós formos fiéis a Deus, a tua vida está segura. E todos os seus problemas serão resolvidos. Todos na sabedoria de Deus, nos caminhos de Deus. Irmão, nós olhando para nós não vemos força. Não temos força, mas crendo em Deus, o Senhor cria em você força. O Senhor vai preparar o que for preciso na tua vida. Ele criará uma saída, Ele criará para você o que for necessário. Continue orando. Muita guerra e muita luta, a fraqueza chega, o desânimo vem. Muitas vezes não tem força nem de querer levantar da tua cama. Continue orando. Se não tiver palavra, chore diante de Deus. Senhor te ouve. Deus te responderá da sua glória. Deus te consolará. Ainda nesta noite Deus te visitará. Para a vergonha do teu inimigo, do nosso adversário. Por isso a tua fé, irmãos, ela é perfeita, ela não é em vão. A tua esperança está em Deus, e o teu esforço também não é em vão, irmão. Se você agradasse o mundo, não haveria combate na tua vida. Se você agradasse o mundo, é porque tanto combate, tanta guerra, Senhor, tanta necessidade, eu não alcanço o que eu estou querendo, nem com a minha família. Por que isso? Porque você não está agradando o mundo, está agradando a Deus. Então o inimigo luta com você. Que te sirva por sinal da parte de Deus, porque Deus te ama. E na tua vida virá o que é de Deus, irmão, não o que é do mundo. Continue nessa fé gloriosa, irmão. O Senhor se agrada de você por essa fé. Bem-aventurado é o homem e a mulher que Deus olha do céu para nós e se agrada de nós, irmão, por ver nosso porte na sua presença, ainda que chorando e se lamentando, mas crendo em Deus, não sabendo que o Senhor virá na hora e no momento que Ele determinar. E não desanima na espera, viu, irmã? Irmão, não desanima. Muitos estão desanimando, não faça isso. Não desanime. Confia. Está demorando? O Senhor vai te dar força para você esperar o que for necessário. O tempo de Deus. Parece que você não vai suportar, mas se você clamar ao Senhor de todo o teu coração, o Senhor faz obra na nossa vida, irmão. Ele ajuda nós a esperar na sua palavra, no cumprimento dela. É que o maligno ele luta contra todos, irmãos, de maneira que ele quer que você lance mão do pecado, mão na carne, coloque a sua força no entendimento do homem, na força do mundo. Fazendo isso, ele começa a operar as obras malignas na vida dos servos de Deus. Mas não, irmão, continue na posição que Deus te colocou, que o Senhor vai te colocar sobre tudo e sobre todos. Vai te levantar, irmão. Os caminhos são de Deus e o domínio é de Deus. Tem uma coisa na tua mente, irmão, tenha isso na tua mente: o poder pertence a Deus. Por isso o Senhor manda te dizer: não tema o homem, não tema a força do mundo, e não tema o teu adversário, porque o poder pertence a Deus.
a palavra e o Senhor te diz: caminha que eu sou contigo. As portas fechadas vão se abrir. Porque você não alcançou Deus para você alcançar. O Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Porque o poder está na palavra de Deus. E Deus falando, irmãos, está selado no céu. Não tem força, irmão, que possa impedir, que possa anular a palavra que Deus anuncia. Devemos orar em todo tempo com oração e súplica no Espírito. Glória a Deus. Súplica. O Senhor se agrada de uma coisa: quando orarmos, irmãos, reconhecermos a nossa fraqueza primeiramente, pedirmos ao Senhor que perdoe nossa grande falta, porque somos errantes todos os dias, e suplique por todos os santos, pela obra de Deus. Deixe você por último, a sua necessidade por último. Deus se agrada disso, viu, irmão? Esqueça de você. Ore por esse e por aquele, por teu irmão, pela igreja. Ore pelos santos, ore pela obra, ore pelos irmãos do continente africano. Por fim, você fala: Senhor, se tu achar graça na minha vida, atende a minha necessidade. E aguarde, e veja o que o Senhor fará na tua vida. Porque aqui, irmãos, que foi que o apóstolo falou, escreveu essa carta aos Efésios? Depois que ele ensinou tudo sobre Deus, como se defender do mal, aí por fim escreveu: e orai por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança. Por isso a Irmandade deve orar pelo ministério, irmãos. Que nós somos vazios, mas a Irmandade orando, irmãos, o Senhor abrirá a boca dos seus atalaia, para que a palavra que saia daqui seja com confiança, irmão. Não podemos falar as coisas sem saber o que estamos falando. Falamos com confiança, porque vem pelo Espírito Santo, para a saúde da igreja, para você saber que Deus é o teu pastor. Para fazer notório o mistério do Evangelho. Quanto mistério, irmãos, quanto! Irmão, irmã, você tem desejo de que Deus abra as portas do céu, as janelas do céu? Mistério, que o teu coração se tornará uma chama ardente diante do Criador? Nunca diga que você não é digno e que você não vai clamar, que você não vai pedir. Nós não somos dignos de nada, mas se o Senhor deixou escrito que é para nós clamarmos, irmãos, e buscarmos, quem julga a nossa vida é Deus, quem julga nosso ser é Deus. Então o pedir está em nós, mas operar está em Deus. Então peça, irmão, peça: Senhor, revela os teus sublimes mistérios. Se não houver preparação em nós, poderoso é o nosso Pai que está no céu, para descer com glória em cada coração, abrir o teu coração, tirar as tranqueiras do mundo e revelar seu divino mistério, irmão. Poderoso é Ele, porque você buscou na fonte do poder, na fonte do conhecimento, irmão. E é isto que irrita o teu adversário, porque ele quer que você fique distraído com o mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Vamos clamar a Deus para guardar nossa mente, para não se distrair com o mundo, porque os mistérios de Deus é muito elevado. Então não desanime, continue orando, continue buscando. Aquele que está batendo, continue batendo. A porta vai se abrir. E Paulo assim pediu, irmãos, que fosse orado por ele também, para fazer notório o mistério do Evangelho, porque ele estava, irmãos, como sou embaixador em cadeia, preso, irmão, servindo ao Senhor, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Não é só nós, irmãos do ministério, irmãos, toda a irmandade que serve a Deus. A palavra de Deus na tua boca não pode ser presa. Não.
tem que ser livre. O que o Espírito Santo põe em você para você falar, nada pode barrar a sua boca. Porque o Espírito de Deus é poder e virtude. Em nome de Jesus Cristo, receba esse dom maravilhoso de Deus. O dom de falar do mistério de Deus, o dom da tua boca se abrir, tem muito ser curado pelo Espírito Santo. De soltar aqueles que estão presos em cadeia. Uma palavra do Espírito Santo na nossa boca e Deus liberta muitos irmãos. Então seja livre, você é servo do Deus vivo. Não chore mais, levanta a tua cabeça. Você tem muito valor para o Senhor, irmão, muito valor. Muito valor. Glória a Deus. Hoje vamos glorificando a Deus para casa e dizendo: o Senhor é o meu Deus, o meu pastor, Ele é meu guarda e meu guia. Bendito seja Deus entre nós. E o mistério de Deus vai se manifestar. Vai se manifestar o mistério do Senhor, irmãos. E aquele que nos fez, que nos formou, é Ele mesmo que vai preparar cada coração. É Ele mesmo que vai adornar cada coração. Ele sabe como fazer. Não tenha medo, não precisa ter medo. Como o Senhor já falou, vamos, irmãos, temer nós de errar perante Deus nas coisas do mundo. Mas creia no Senhor, irmãos. Não tenha medo do dom do Espírito Santo. O Senhor quer abençoar a todos com o seu dom. Viu, irmão, na simplicidade, na sua humildade, o Senhor vai te alcançar com o seu dom, irmão. Ele vai te preparar. Então não diga: eu sou indigno. O Senhor te diz pela palavra: eu te faço digno de mim. Deus seja louvado. Amém.